Esta noite quero propor-te algo diferente. Normalmente, oramos por nós, pelas nossas situações, pelos nossos problemas, pelos nossos pedidos. Esta noite vamos fazer algo mais. Vamos interceder. Vamos orar por alguém que, neste momento, não tem forças para orar por si mesmo. Alguém que está tão esgotado, tão partido, tão perdido, que a oração não está a sair. E tu, nesta noite, vais ser o intercessor dessa pessoa. Fecha os olhos, pensa no nome e vamos orar juntos. Pai Celestial, nós chegamos a Ti nesta noite de quinta-feira com um coração que vai além de si mesmo. Com uma oração que não é apenas por quem está aqui, mas por quem não está. Por quem esta noite não consegue orar. Por quem está demasiado partido para encontrar palavras. Por quem desistiu de orar porque sentiu que Deus não estava a ouvir. Por quem está num lugar tão escuro que nem consegue saber o que pedir. Esta oração é por essas pessoas. E nós somos os intercessores desta noite. Romanos 8:26 diz: do mesmo modo, também o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Esta é uma das promessas mais extraordinárias de toda a Bíblia. Quando não sabemos orar, o Espírito Santo ora por nós. Quando as palavras não chegam, o Espírito intercede com gemidos que não têm palavras, mas que Deus entende perfeitamente. Ninguém está tão partido que Deus não possa ouvir a sua oração, porque quando a pessoa não consegue orar, o Espírito Santo ora em seu lugar. E nós, esta noite, juntamo-nos ao Espírito Santo nessa intercessão. Somos os braços levantados enquanto alguém está em batalha. Como Arão e Hur sustentaram os braços de Moisés no Êxodo 17:12, enquanto Israel combatia na batalha, quando Moisés cansava e os braços desciam, Israel começava a perder. Quando os braços estavam levantados, Israel vencia. Nós somos Arão e Hur esta noite, para alguém que não tem forças para manter os seus próprios braços levantados. Senhor, recebe a nossa intercessão desta noite. Recebe a oração que vamos fazer não por nós, mas pelo outro. E que cada palavra desta oração chegue exatamente onde precisa de chegar. Ao coração partido, que não consegue orar por si mesmo esta noite. Continuas a pensar nessa pessoa? Bem, esta oração que estamos a fazer, ela está a chegar a essa pessoa neste momento. Deus ouve a intercessão. A tua oração desta noite pode ser o que muda algo na vida de quem amas. Fica. Pai, eu intercedo esta noite por quem está no fundo, por quem chegou a um lugar onde a esperança parece ter secado, por quem está exausto, não apenas de corpo, mas de alma, esgotado de lutar, de esperar, de acreditar numa situação que não muda. Que o Deus do Salmo 34:18, que diz: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado, que esteja perto desta pessoa esta noite. Que a sua presença seja tão concreta que esta pessoa a sinta, mesmo que não consiga explicar. Em nome de Jesus Cristo. Eu intercedo por quem está a lutar contra pensamentos de desistência. Por quem esta noite está num lugar escuro e os pensamentos são assustadores. Que o Deus da vida e da esperança intervenha urgentemente nessa mente. Que o Espírito Santo traga luz onde há escuridão. Que a voz de Deus seja mais alta do que qualquer voz que esteja a dizer mentiras. Que esta pessoa receba, agora, neste momento, uma razão concreta para amanhã. Uma razão para continuar. Uma razão para ficar, em nome de Jesus Cristo. Eu intercedo por quem está doente e cansado de estar doente. Por quem está num hospital nesta noite, como paciente ou como familiar à beira da cama de quem ama. Por quem está em tratamento longo e já não tem forças para continuar a ser forte.
Que Jeová Rafá entre naquele quarto nesta noite. Que o seu toque de cura seja sentido. Que a paz de Deus, que excede o entendimento, guarde aquele coração. Que a fé que está fraca receba força sobrenatural para aguentar mais um dia e depois mais um. Em nome de Jesus Cristo, eu intercedo pelo casamento que está em crise nesta noite. Por dois corações que se amaram e que agora estão separados por mágoas acumuladas, por palavras que não deveriam ter sido ditas, por silêncios que duraram demasiado. Que o Espírito Santo entre nesse lar esta noite, que amoleça os corações endurecidos, que lembre a ambos o que os uniu. Que a misericórdia de Deus seja maior do que os erros de ambos os lados. Que esta noite, enquanto dormem, Deus trabalhe nos seus corações de uma forma que as palavras humanas não conseguem alcançar. Em nome de Jesus Cristo, eu intercedo pelos filhos pródigos desta noite, pelos filhos que saíram de casa e de Deus, por quem um pai ou uma mãe está a orar há anos sem ver resposta, por quem está perdido num vício, numa relação destrutiva, numa vida que os que os amam não reconhecem. Que o amor do pai do filho pródigo, que correu ao encontro do filho que vinha de longe, alcance estas almas esta noite. Que o Espírito Santo prepare o coração. Que a saudade do pai seja mais forte do que o prazer do mundo. Que a volta comece esta noite. Em nome de Jesus Cristo, eu intercedo pelos líderes espirituais que estão exaustos, pelos pastores, pelos líderes de comunidade, pelos que servem e servem e servem, e que raramente tem alguém a orar por eles. Que Deus renove as suas forças, que o Espírito Santo seja o sustento do seu ministério. Que sintam que não estão sozinhos nesta batalha, que há pessoas a interceder por eles esta noite. Em nome de Jesus Cristo. Agora quero que penses nessa pessoa especificamente, aquela que identificaste no início desta oração. Pensa no rosto dela, na situação dela e, durante os próximos segundos, intercede por ela em silêncio. Pede a Deus exatamente o que ela mais precisa. Não precisas de palavras perfeitas. O Espírito Santo traduz. Essa oração chegou. A intercessão que fizeste nestes segundos tem peso no Espírito. Deus ouviu. E vai agir. Há uma cena no Antigo Testamento que é a imagem perfeita da intercessão. Em Êxodo 17, Israel está em batalha contra os amalequitas. Moisés sobe ao cume do monte com o cajado de Deus na mão. E acontece algo extraordinário. Quando Moisés levanta as mãos, Israel vence. Quando as baixa, o inimigo avança. Mas os braços de Moisés cansam, e é aqui que entra a intercessão. Arão e Hur pegam numa pedra, sentam Moisés sobre ela, e cada um sustenta um dos braços de Moisés, os dois juntos, até o pôr do sol. E Israel venceu a batalha. Moisés não conseguia manter os braços levantados sozinho, precisava de quem o sustentasse. E há pessoas nas nossas vidas que estão nessa batalha agora. Os braços estão a cair, as forças estão a acabar, a fé está no limite. E nós somos chamados a ser Arão e Hur, a sustentar os braços de quem está a cair, a orar quando o outro não consegue, a interceder quando o outro já não tem palavras. Senhor, que esta oração que fizemos esta noite sustente os braços de quem está em batalha. Que a nossa intercessão chegue como força sobrenatural à vida de quem identificamos. Que os braços que estavam a cair subam de novo. Que a batalha que parecia perdida vire. Que a vitória que parecia impossível aconteça. Porque há intercessores a sustentar os braços desta noite, em nome de Jesus Cristo. E para quem está a ouvir esta oração e é a pessoa que precisa de intercessão, para quem se reconheceu em alguma das situações que foram oradas, quero que saibas, há alguém a orar por ti neste momento. Não estás sozinho, os braços de outros estão levantados em teu favor. O Espírito Santo intercede por ti com gemidos inexprimíveis. E o Deus que ouviu Moisés no monte, ouviu esta oração esta noite. E vai agir.
em nome de Jesus Cristo. Eu declaro sobre cada situação que foi intercedida nesta oração, que a batalha vira, que os braços que estavam a cair sobem, que a fé que estava no limite recebe reforço sobrenatural, que quem estava no fundo começa a subir, que quem estava sem esperança recebe uma razão para amanhã, que quem estava só sente a companhia de Deus e da comunidade de fé, em nome de Jesus Cristo. Esta é uma noite diferente. Se esta oração te moveu, escreve aqui nos comentários o nome da pessoa por quem intercedeste, ou escreve apenas intercedi esta noite. É um ato de fé e de amor. E partilha esta oração com alguém que precisa de saber que há pessoas a orar por ela. Pode ser exatamente o que ela precisa de receber esta noite. Intercedi esta noite. Os meus braços estão levantados em favor de quem amo. Senhor Jesus, nós encerramos esta quinta-feira com uma oração que foi além de nós mesmos. Que a nossa intercessão desta noite tenha chegado a cada pessoa por quem oramos. Que os teus anjos tenham sido enviados. Que o teu Espírito Santo tenha agido. Que a tua presença tenha chegado a cada quarto escuro, a cada hospital, a cada lar em crise, a cada coração partido. Nós declaramos sobre cada pessoa intercedida que não está sozinha, que Deus a vê, que Deus a ouve, mesmo quando ela não consegue orar. Que o Espírito Santo está a interceder por ela com gemidos inexprimíveis. Que há Arões e Ures a sustentar os seus braços nesta noite. Que a batalha vai virar, que a vitória está a caminho. E para quem intercedeu esta noite, que Deus abençoe o coração que se esqueceu de si mesmo para orar pelo outro. Que a bênção que pediste para a pessoa que amas volte dupla sobre a tua própria vida. Que o acto de intercessão desta noite abra janelas de bênção sobre quem intercedeu. Porque a Bíblia diz que Jó foi restaurado quando orou pelos amigos. Há algo que se solta na nossa própria vida quando oramos pelo outro. Boa noite. Descansa sabendo que a tua oração desta noite teve peso, que chegou onde precisava de chegar. Que Deus ouviu e que vai agir em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. A tua intercessão desta noite teve peso nos céus. Deus ouviu. E quem precisava de intercessão sentiu. Dorme em paz. Até a próxima oração.